Pessoal, vamos lá aproveitar o momento oportuno para mim, né? Mais um vídeo então, psicologia financeira, tá? Para onde, né, o mercado vai, né? Como não apenas não é um fator único, mas é um fator que através do qual a gente pode, né, identificar algumas tendências dos investidores, né? Por consequência, algumas tendências do mercado, tá? Então vamos lá, os investidores eles são pessoas, tá? Alguns autores, né, os classificam como pessoas mais analíticas, mais habilidosas, né? No entanto, essa massa que há no mercado, né, a qual a gente tanto se refere, os investidores eles vão se movimentar em aversão ao risco ou em apetite ao risco, tá? A aversão ao risco vai gerar volatilidade negativa, tá? Vai ir para baixo, vai operar em baixa, a pontuação e a precificação vão reduzir, né? O que gera aversão ao risco? Uma determinada condição geopolítica, macroeconômica ou até mesmo relativa unicamente a uma determinada empresa, né? Seja um acidente, seja um pedido de falência, recuperação judicial, né? Indenização, enfim, tá? Então, esse tipo de notícia, vocês sabem que o mercado, né, não notícia, mas condição, tá? Vocês sabem que o mercado se movimenta em relação ao que pode acontecer no futuro, né? Em aversão ao risco futuro ou em apetite ao risco futuro, tá? O que é isso? Se tem, semana iniciou lá na segunda, na terça tem uma determinada condição que pode gerar volatilidade negativa, né? Na segunda-feira o mercado vai se movimentar para baixo, tá? Ele vai se movimentar para ou evitar aquele prejuízo ou para minimizar aquele prejuízo. É assim que o mercado faz, tá? Sempre de olho no futuro, né? Trago novamente Paulo Guedes, né? Citando ele, os economistas, né, não olham para o passado, apenas o agora e o porvir, tá? O mercado é a mesma coisa, o que passou, passou, o que temos aqui e o que podemos ter lá na frente, tá? Então, aonde que entra, né, a psicologia financeira? É tudo isso daí, tá? Tem as condições macroeconômicas, tem as condições geopolíticas, mas conhecer a psicologia financeira, né, conhecer os investidores, saber como eles são, como e aí a gente pode falar, né, nas tendências de mercado, os ciclos de mercado, que são muito importantes também, né? Como as massas podem reagir a determinada condição social, política, econômica, tá? Então, com base nisso, claro, você precisa ter uma assertividade, um ímpeto muito grande, né, a esse trabalho, a esse reconhecimento, né, e gerenciamento, né? O pessoal chama de controle de riscos, pode ser também, né, a mesma coisa, mas tendo isso, né, junto à psicologia financeira, sabendo o que são os investidores, como eles trabalham, como eles reagem, né, conhecendo ciclos de mercado, tendências de mercado, tá todo o histórico, principalmente o histórico local, né, e aqui eu estendo ao histórico americano também, né, uma bolsa muito influente, né, uma economia muito influente, eles têm mais de uma bolsa lá, tá? Mas tudo isso nos permite, né, e a mim, particularmente, né, todo esse aproveitamento que eu tenho são todo um conjunto que eu faço de avaliações, tá? E aí inclui-se, né, a psicologia financeira, tá? O que pode acontecer? Que os investidores podem reagir para jogar, né, a bolsa para baixo. Quando eu falo jogar, tá? Aversão ao risco, ok? Maiores ordens de venda, menores ordens de compra, precificação e pontuação reduzindo, no tom geral da bolsa, tá? É isso que nos dá o desempenho negativo, né? Então, percebe, tá, que são um conjunto, novamente eu vou falar, de fatores que me permitem, né, essa assertividade bastante expressiva no mercado financeiro, tá? Para onde o mercado vai, como é que eu sei? Macroeconomia, geopolítica, muito bem reconhecidas, muito bem lidas, né? E achei, né, oportuno trazer isso para vocês. Vocês sabem que eu estou aproveitando esse espaço, né, público no Instagram para me expor um pouco mais, né, ao mercado, enfim, isso me é favorável também em termos laborais, né, onde eu quero estar na parte de gestão de riscos, né, no mercado financeiro. Então, aproveitei e trouxe, né,
mais uma das coisas que eu faço, né, nas minhas análises, nas minhas leituras em relação ao mercado. Como que a Vale ia baixar 62, tá? 2 semanas atrás eu falei essa precificação. A condição macroeconômica já estava se deteriorando, aquilo não ia parar, né? Não era uma condição momentânea, tende a ser ainda continuada, e a nossa geopolítica, nós temos um fator social também, isso não tem tanta influência na Vale, tá? Porém, nós temos todo esse conjunto, tá? Baixando a Bolsa de Valores brasileira, o nosso Ibovespa, tá? Então, como eu disse a vocês, quando, né, num tom geral também, os patamares de precificação e pontuação reduzem, tá? Quando eles recuam, melhor colocando, é natural que a Vale recuasse junto, tá? Então, essa leitura, né, macroeconômica é fundamental, é importantíssima. O reconhecimento geopolítico também, né, fatores sociais, e sempre projetar, tá? O que pode acontecer, novamente, ímpeto, tá? Muita predisposição a esse tipo de trabalho, né? Porque não é um fator isolado, são fatores complexos, são fatores que respeitam, né, ao ser humano, né? O ser humano é perigosamente volátil, né? Interpretem aqui o que eu tô falando, porque a gente nunca sabe como o mercado vai reagir, como os investidores vão reagir, tá? O mercado não tem vida própria, ele responde aos investidores, ok? Tava assistindo o filme agora de tarde, né? O Lobo de Wall Street, e ele falava, né, logo no início do filme, ali na apresentação do Jordan, enfim, ninguém sabe, né, se Jimmy Buffett, Warren Buffett, para onde as ações vão, né? Naquela época tudo bem, era difícil de saber, né? Tínhamos ainda o que era chamado, né, os brokers, enfim, um período interessante historicamente, né? Hoje já muito evoluído, muito bem, né? Eu diria superado essa questão de não sabe para onde o mercado vai. Eu estou fazendo isso constantemente com uma assertividade expressiva, tá? Então, saber para onde o mercado vai é muito importante que a gente, né, para ter essa assertividade, essa precisão, a gente conheça a psicologia financeira, tá? O que vai gerar, né, aversão ao risco nos investidores em massa, tá? Em massa. Sistema político, macroeconomia, geopolítica e o âmbito social. Hoje no Brasil, tá? 18 de novembro, ok? São 18 horas e 40 agora, tá? Enfim, trazer isso para vocês, né? Lembrei agora do filme, né? O Lobo de Wall Street é bastante síncrono para mim, né? Eu falo, externo a vocês algumas projeções, o mercado vem em seguida, né? E vendo o filme hoje, recordando, né? Não tem como saber para onde o mercado vai? Tem sim, tá? A macroeconomia nos diz, a geopolítica nos diz, tá? O âmbito social está nos dizendo agora no Brasil, ok? Reitero isso, dou ênfase mais uma vez, peço que destaquem, tá? E o nosso sistema político também, tá? Ano de 2022 é um ano eleitoral, né? Complementando isso, o conhecimento, tá? Da psicologia financeira, e aqui eu vou lhes indicar uma obra, né? Eu não tenho ela, tá guardada aqui na mala, mas Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, tá? Indico que leiam, é uma obra excelente também, tá? Trata, ele é um Nobel, né? O Daniel Kahneman. Ela trata da psicologia financeira, tá? A tomada de decisão por parte dos investidores, enfim, né? Warren Buffett, Benjamin Graham sempre disseram, né? Especialmente aqui o Graham, tá? Compre de quem vende na baixa e venda para quem compra na alta, tá? Né? Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos, né? Basicamente isso, ok? Então, a contramão do mercado é necessária, é produtiva, é lucrativa, tá? No longo prazo, principalmente no longo prazo, tá? Mas você precisa saber fazer, né? Não é, como eu disse a vocês, não é apenas um fator isolado, tá? Eu fiz faculdade de Direito até o terceiro semestre, né? Encerrei no terceiro semestre. Pegava Direito Constitucional, eu sempre cito porque eu não estudava, né? Não fiz uma cadeira de Direito Constitucional, mas eu achava, né? Com perdão da palavra, eu achava um porre Direito Constitucional. Era tudo muito... muito... Imagina muito parelho, assim, né, para falar para vocês. Então, o mercado, são múltiplos fatores, né? O direito constitucional é específico, né? Imagina uma estrada em linha reta, tá?
Eu sei que os advogados não concordam, mas o pensamento que eu tenho, né, é isso, é uma estrada em linha reta, é aquilo ali, tem algumas ramificações e tal. O mercado não, o mercado é amplo, é múltiplo, tá? Tem influência, como eu disse a vocês, dos investidores, né? As reações dos investidores, né? Jogando para cima ou para baixo, a versão ou apetite ao risco, e tem fatores macroeconômicos, geopolíticos, né? Locais também tem, né, uma leve fatia dessa perdão, né, dessa influência destinada às economias externas, né? Então é tudo muito amplo, é algo preciso, é o que me agrada no mercado financeiro, né? Eu tenho como precisar um determinado evento, né? Ou um determinado valor, como eu fiz recentemente com a Vale, né? A 62, ela bateu hoje o 62, tá? Então, diferentemente, né, do direito constitucional, que tem essa questão de interpretação, né, algo mais teórico, tá? No mercado a gente tem essa multiplicidade de fatores, né? Todo essa amplitude facilita para mim uma leitura específica, né? Imagina que eu estou pegando, né, vários fatores do mercado e eu estou sintetizando, né? E ao fazer isso, meu aproveitamento é muito melhor do que, por exemplo, eu ler, né, o Vademecum ou a Constituição e responder a uma prova, um questionário ou explanar ali, né? Ali eu tenho poucos fundamentos, né, entre aspas. Aqui eu tenho uma amplitude maior de informações, tá? Informações mais até mesmo mais complexas que precisam, né, ser sintetizadas de uma maneira mais efetiva, ok? É você colocar uma linha numa agulha, tá? É mais fácil, né? Precisa de precisão, ok? Precisa ter. E aí eu trago novamente a questão do ímpeto, tá? Então, uma das formas, né, não é apenas um meio, né? É todo o conjunto que facilita, né? Todo o conjunto vai afunilando até passar a linha na agulha. É exatamente isso que eu vejo, né, no mercado, é o que eu faço no mercado, tá? Pega o conjunto, sintetiza, faz uma projeção, tá? 3 cenários base. Geralmente, né, nos valuations, nós temos 3 cenários base: cenário pessimista, regular e otimista, tá? Então, essa condição, né, de relação entre investidor, desempenho, né, pontuação, precificação dos mercados globais, né, torna mais fácil a identificação dos rumos do mercado através da psicologia financeira, ok? Eu vou encerrar o vídeo agora para vocês, né? Passei esse conceito, né? Queria aproveitar como eu tenho, né, esse objetivo laboral ao mercado financeiro, então esse canal, né, essa exposição midiática me é bastante benéfica, né? Então, um dos meios para ter esses resultados, esse aproveitamento é, né, conhecimento dos ciclos de mercado, das tendências de mercado e a psicologia financeira, né? O mercado não se movimenta sozinho. Ele vai depender do apetite ou da aversão ao risco dos investidores, ok? Saber, né, quais eventos, em quais períodos, né, podem gerar uma aversão ao risco, e isso nos favorece muito, tá, em termos de análise e reconhecimento de mercado, as nossas projeções por consequência, ok? Eles deixam por hoje então, tá? Dia 18, né, de novembro, agora 18 horas e 46 minutos, ok? Tenham todos uma ótima noite. Um abraço.